E o que um ser desperto faz? Ele não fica no céu passeando com as asinhas voando, né? Fica praticando. E pratica o quê? A perfeição da sabedoria. Porque cada atitude, cada gesto, cada movimento é e deve ser a manifestação desta sabedoria. Relacionamentos começam a ser harmoniosos. O que era briga, o que era conflito, o que era discussão, o que eu quero manter o meu ponto de vista, de repente você abre mão. E quando você abre mão, nela cabe inteirinho todo o universo. Uma só coisa que você queira segurar e você se aprisiona. Porque uma das coisas que Buda dizia é que as pessoas têm que entender os ensinamentos. Ninguém pode receber preceitos numa língua estrangeira. Imagina eu estar aqui falando com vocês em alemão e ninguém entender? Não era legal? Estou dando o maior ensinamento. Tudo em alemão, só quem sabe alemão que vai entender. Ou em japonês, ou em chinês, seja lá o que for. E a tradução que às vezes se faz, nem sempre agrega o sentido verdadeiro inicial. Então, qualquer tradução que deve ser feita, e os sutras foram traduzidos da Índia para a China. Teve um grande tradutor chamado Kumarajiva, mas não é que ele sozinho fez. A China, que estava muito interessada de sair da pressão confucionismo e taoísmo, que controlavam o Estado. Nós já tivemos isso no Brasil, né? A Igreja Católica controlando o Estado, controlando o governo, decidindo o que tem que fazer. Quando tem um momento que a gente vai fazer a nossa primeira Constituição, e a nossa Constituição diz que o Estado é laico. E precisou dizer que era laico porque tinha uma influência muito pesada e muito forte em todas as decisões da Igreja Católica. Então, nos outros países também isso aconteceu. Quando você pensa na China antiga, confucionismo e taoísmo mandavam nos imperadores. Os imperadores o que iam fazer? Iam consultar os monges. Em toda a corte havia um monge que era o conselheiro, um dos conselheiros do rei. E quando entra então o budismo, esses reis querem a liberdade dessa pressão que eles sentem de poder fazer escolhas diferentes. Então o budismo é muito bem-vindo. E eles constroem mosteiros e grupos de tradutores. Não é uma pessoa ou duas, mas muitas pessoas olhando o mesmo texto, entendendo o seu significado para poder traduzir. Então, quando eu faço traduções, nem sempre são diretamente só do japonês, mas eu vejo várias outras traduções que já foram feitas em inglês, algumas em francês e espanhol, para que eu possa entender em profundidade e traduzir para um português que seja legível, entendível. Mas tem um problema seguinte, que esses sutras, como eu falei, são poemas. Tem a parte em prosa e a parte em poema. E o poema ele é rimado. E é rimado de uma maneira japonesa, porque eu estudei num templo japonês. Então, em japonês, esse sutra começa assim. Kanji Zaibo Satsugyojin Hanya Haramita Jisho Kengo Onkaiku. Percebe que tem uma musicalidade? Mesmo que a gente fale sílaba por sílaba, ele tem uma música, porque é poesia. A poesia é diferente da prosa. E quando a gente traduz esses textos, e as traduções que eu fiz, elas não são poéticas. Elas são mais ao pé da letra, mas mostrando. Então, o começo do sutra em português é assim. Quando Kanzeon Bodhisattva praticava em profunda sabedoria completa, claramente observou. Viu que ele é mais assim, tá, do que nananana. Então, há uma diferença, né? Porque não teve a capacidade de fazer isso de uma poesia. Mas tem o que eu procurei fazer, e eu traduzi mais do japonês e das versões japonesas do que as versões de outros países, porque eu trabalhei muito tempo com a colônia japonesa em São Paulo. Quando eu voltei do Japão, eu fui morar no Templo Bushinji, era vizinha do Templo Bushinji, que atende apenas a colônia japonesa. E como leem em japonês, eu procurei fazer porque pudessem fazer a ponte, a compreensão. Estuda japonês,
E está em português o texto que está batendo as linhas semelhantes. Então, Kanji Zaibo Satsugyojin Hanya. Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.